E aí galera, tudo bem? Sou o professor Wesley de Matemática, do 6º ano no Colégio Sagrada Família, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Lembrando que nós estamos na transição do livro 1 para o livro 2, tá? E neste livro 2 nós começamos com um assunto bem interessante, que são múltiplos e divisores, tá? Então vamos ver aqui na telinha. Nesse capítulo nós vamos mexer com os múltiplos, né, divisores. Lá na frente a gente vai ver números compostos e números primos. E o MMC e o MDC. Mas vamos dar continuidade aqui. Tá? Então, múltiplos e divisores. Vamos começar a falar de divisores com um exemplo bem interessante. Vamos parar para pensar em uma estante com livros. Vamos pensar em 36 livros. E a gente quer distribuir esses livros em prateleiras. Será que a gente pode colocar qualquer quantidade de prateleiras para distribuir bem certinho? Vamos ver. Vamos colocar aqui um exemplo com números. Tá? Se eu colocar 36 livros dividido em 3 prateleiras, só vai dar 12. Né? Beleza. E não vai sobrar resto. O que faz a nossa conta ser uma divisão exata. 36 dividido por 4 vai dar 9. Né? Também uma divisão exata. Mas se eu pegar o 36 dividir por 7, só vai dar 5. E vai sobrar o resto 1. Ou seja, ela deixa de ser uma divisão exata. Né? Então, daí que vem a palavra divisores, né? Que vem de uma divisão exata. Vamos colocar aqui essa informação. Preste atenção, existem duas palavrinhas que é bem importante a gente entender. A primeira é a palavra divisível. Um número ele é divisível, né, quando a gente consegue dividir ele. Né? Então, 36 é divisível por 3 e por 4, porque a gente consegue dividir ele por esses números. Já o 3 e o 4 são divisores. Aí a gente vem para aquela regrinha de o divisor é aquele que pratica a ação. Então, ele é quem vai dividir o valor. Então, 3 e 4 são divisores de 36. Vamos dar um exemplo aqui bem mais interessante. Eu tenho 76 e vou dividir por 2. A gente sabe que ele vai dar um resultado 38. E quando nós temos o resultado 0, concluímos o quê? Que ele é exato. Mas quem é o divisor aqui? O divisor é o 2. O 2 é quem divide o 76. Agora, o 76 é o que do 2? É divisível. Então, essa é um exemplo bem interessante. Vamos ver mais um. Né? 54 dividido por 3. Eu tenho aqui 54 dividido por 3 dá 18. Dá uma divisão exata. O 3 é o divisor de 54. Né? O 18 também é um divisor de 54. Mas o 54 ele é divisível por 3. Com isso, a gente pode até perceber aqui essa atividade. Ó, já está aqui com a resposta para a gente adiantar um pouquinho. Mas o 9 é divisor de 54? É. Por que que é? Porque eu consigo dividir o 54 por 9. E o 9 é quem está dividindo o 54. Então ele é o divisor. 15 é divisor de 15? 15 é divisor de 5? Não. Ele não pode ser o divisor de 5. Ele poderia ser divisível por 5. Então ela é falsa. O 13 é divisor de 91? É. Né? Por quê? Porque se eu pegar 13 vezes 7, vai dar 91. Então, o 13 divide o 91. Tá? Agora, 31 é divisor de 69? Não. 31, se eu multiplicar por 2, vai dar 62. Então, ele não pode ser um divisor de 69. E, por fim, nós temos o 12. É divisor de 144? Sim. Lembra que a gente viu que o 12 ele vai ser um quadrado perfeito?
né? Ele na realidade ele é uma base de um quadrado perfeito. O 144 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. Então, o 12 é divisor de 144. Então, verdadeiro. Sabendo desses detalhes de divisores e divisível, a gente vai dar continuidade a um assunto bem interessante, que é os critérios de divisibilidade. Gente, esse assunto faz com que a gente tenha uma noção, antes de fazer o próprio cálculo, a gente tem uma noção de quais números são divisíveis ou não. E vocês já conhecem. Existem já alguns números que são bem fáceis de entender e de visualizar. Vamos pensar aqui, ó. Divisibilidade por 2. A gente sabe que quando a gente tem um número par, que ele pode ser dividido na metade, a gente sabe que vai ficar metade para um lado, metade para o outro. Ou seja, nós temos aqui a divisibilidade por 2. Então, por exemplo, 17 é divisível por 2? Não, porque 17 é um número ímpar. E um número ímpar nunca vai dividir no meio, né? Falando em números naturais, como a gente vê desde o início do ano. Então, 22 divide por 2? Divide. Por quê? Porque o 22 é um número par. Então, se eu dividir na metade, o 22 vai dar o quê? 11. Então, nós temos outros exemplos aqui que a gente percebe que os números pares dividem por 2. Por quê? Porque podemos dividir metade e metade. Já os números ímpares não. Ele sempre vai sobrar um resto. Tá? Vamos pensar o seguinte. Então, um número é divisível por 2 quando for par. Tá bom? Divisível por 3. O divisível por 3, a divisibilidade por 3, ele é bem interessante. Porque a gente precisa ter um joguinho com relação aos algarismos, né? A gente vê aqui, ó, 33, 36, 39, 42, 45. O que é que esses números têm em comum? O que ele tem em comum é o seguinte, que quando eu pego e somo os algarismos, ele vai dar um valor que a gente já sabe que ele é divisível por 3. Por exemplo, 3 mais 3 vai dar o quê? 6. E 6 a gente sabe que divide por 3. Deixa eu ver aqui mais exemplos. Ó, 102. 102, se eu pegar 1 mais o 0 mais o 2, vai dar quanto? 3. Então, se eu somar esses algarismos, ele vai ser divisível por 3. Por quê? Porque 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, uma divisão exata. Então, a gente já viu aqui dois critérios que são super fáceis, né? É só a gente parar para entender esse detalhezinho do 3, que tem que somar os algarismos, que a gente consegue distinguir. Ah, professor, mas se o 2, para ser o critério de divisibilidade por 2, ele é par, então para ser critério de divisibilidade do 3 tem que ser ímpar? Não, não vamos com essa regra. Essa regra não funciona por 3. Por quê? Porque, ó, se eu pegar aqui 99, 99 é um número ímpar. Aí significa que ele, só porque ele é ímpar, ele vai ser divisível por 3? Não. Olha aqui, ó. Se eu pegar o próprio 102, que a gente já visualizou, 102 é par. Aí ele não vai ser divisível por 3? Não. Ele é divisível por 3, ele tem esse critério de divisibilidade por 3, tá bom? Vamos adiantar aqui. Então, ó, o número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Né? Continuando, vocês vão perceber no livro digital que existe aí uma referência para o critério de 7. Esse eu quero que vocês utilizem uma pesquisazinha para ver o 7, porque ele é bem complexo, tá ok? Tiramos a dúvida também lá na videoconferência. Vamos prosseguir aqui. Divisibilidade por 6. Gente, para ser divisível por 6 é bem fácil. A gente precisa que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se ele for pelos dois números ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. Vamos a um exemplo aqui. Esse é o do 6. 234.
Se eu pegar o 234, ele é par, então divide por 2. E a soma dos algarismos é 9 e divide por 3. Ou seja, então ele é divisível por 6. Né? Vamos dar continuidade a outro critério, o de divisibilidade por 4. Né? Ele é bem interessante. A gente precisa saber de duas coisas. Uma é que se os dois últimos números, os dois últimos algarismos, a divisão deles der por 4, se, por exemplo, 24 dividido por 4, divide, dá 6. Então, esse número todo ele é divisível por 4. Ou se terminar com 0, 0. Se terminar com 2 zeros, né, os algarismos, então ele é divisível por 4. Bem interessante. Se a gente perceber, o 8, ele tem também uma proximidade na regra do 4. Por exemplo, se eu pegar os três últimos, agora são os três últimos. Se eu pegar os três últimos números e dividir por 8, então significa que ele é divisível por 8. Ou se os três últimos números forem zeros. Se forem zeros, então ele também é divisível por 8. Dando continuidade, nós temos a divisibilidade por 9. Gente, a divisibilidade por 9 ele é bem parecido com o 3. Por quê? Porque eu preciso somar os algarismos para ver se é divisível por 9. Agora, tem que entender que nem todo número que ele é divisível por 9 é por 3. Né? Então, o número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for divisível por 9. Então, exemplo. Se eu pegar aqui, 2.871, se eu somar vai dar 18. E 18 divide por 9. Agora, a gente tem que lembrar que nem todo número que divide por 9 dá por 3. Ok? Para finalizar, nós temos aqui dois critérios bem fáceis, que vocês sabem. Que nem o 2 que a gente viu. Para ser divisível por 5, basta terminar com 0 ou com 5. Então, esse é o critério do 5. E para ser divisível por 10, basta terminar com 0. Se ele terminar com 0, então ele é divisível por 10. Ok? Então, o número é divisível por 10 quando terminar com 0. Quando é que ele é divisível por 100? Quando ele terminar com 2 zeros. E assim por diante. Tá ok? Então, próxima aula, nós falaremos sobre números compostos e números primos, para que vocês entendam melhor. Tem a interação, que eu gostaria que vocês praticassem em casa, né? É uma forma de uma ação que vocês possam ter, tá? E eu gostaria que vocês dessem aí o ok, a curtição de vocês no meu vídeo, e até a próxima aula, tá ok? Tchau, tchau!